chegando para trazer as informações do esporte, Carlos Miguel. Um abraço para você. Ô Maílson, o esporte até agora, para o time principal, né, que eu me refiro, só tinha 2 contratações. Anunciou a terceira agora, que é o lateral esquerdo, Davi Gabriel. Já tínhamos falado dele, um jogador que estava no Criciúma, e aí como o Ítalo Rodrigues estava por lá, o Hudson também estava por lá, então é um jogador conhecido, né, do staff do Sport Clube do Recife. E aí ele chega com um contrato até o final do ano para ser a terceira contratação, terceiro reforço para esta temporada. O jogador, apesar de estar no Tigre de Santa Catarina, só fez um jogo lá na temporada passada, que foi na Copa Santa Catarina. Agora, antes, ele passou pelo América de Natal, onde ele atuou em 35 jogos, fez um gol e teve 6 assistências. O jogador Davi Gabriel também passou pelo Audax do Rio, Grêmio Osasco, 13 de Campina Grande, Atlético Paraibano, o Atlético da Paraíba, o Oeste Anápolis e o São Bernardo. Então, o currículo do Davi Gabriel, que chega até o final do ano com contrato com o Sport Clube do Recife. Outro que está sendo emprestado ao Sport é o meia Max, do Cuiabá. Ele está sendo esperado no CT ainda nesta segunda-feira para apresentação, exames médicos e físicos e só então ser anunciado de forma oficial. Eu falei que era a terceira contratação do Sport, o Davi Gabriel. As outras duas são o volante Zé Gabriel, também foi anunciado oficialmente, foi o segundo contratado, vai inclusive atuar improvisado na zaga, porque o Sport está precisando de zagueiros, e o atacante Marlon Douglas. O Marlon já foi apresentado, foi a primeira contratação, então são os jogadores que já estão no CT, Zé Gabriel e Marlon Douglas, agora chegando o Davi Gabriel. Outro contratado, este também não foi anunciado, é o goleiro House. Ele está integrado ao elenco, mas o Sport, curiosamente, ainda não oficializou esta contratação. Estamos até em busca dessa informação do porquê o Sport ainda não oficializou o House. Não sei se pela repercussão negativa do nome, um goleiro que já passou pelo Náutico, não é de divisões da elite do futebol nacional, então estava gerando já algumas críticas por parte de alguns torcedores. Mas a gente sabe que o Sport tem que contratar o que o dinheiro pode comprar. É tanto que hoje surgiu a informação de que o Sport estaria fazendo uma consulta pelo goleiro Gatito Fernandes. Esse nome você conhece, né, Maílson? Ex-Botafogo, jogador que está no Cerro Porteño. Pois é, está no Cerro Porteño e aí teria um acerto aí com o Sport por empréstimo, não oneroso para o Sport, né? Estava difícil a situação ali em relação a salário, né? Mas aí vamos ver como é que fica essa situação do Gatito Fernandes, que está com 37 anos. Logicamente que a carreira dele foi toda conhecida no Botafogo, mas ele está atualmente no Cerro Porteño do Paraguai. Legal, Miguel. Agora, o time titular do Sport pode estrear no Clássico? Quer dizer que ainda corre risco do Sport jogar o Clássico com o Sub-20? Corre risco no sentido do seguinte, né? Não o risco, eu estou falando no sentido de pode acontecer de o Sport jogar o Clássico ainda sem seu time titular? O acordo, segundo o Alexandre Oliveira, o técnico do Sub-20 do Sport, quem comandou o time no empate em 2-2 com o Jaguar, na Arena, o acordo, segundo ele, era de que o Sport faria 2 jogos com o Sub-20. O jogo contra o Jaguar, 2-2, e o jogo contra o Retrô, que será nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Aí nós perguntamos, inclusive na coletiva, e o Clássico? Como fica a situação do Clássico? Vai depender dos resultados ou já está certo que é o time do Roger Silva, perdão. É o time principal do Roger Silva.
Aí o Alexandre voltou a dizer, olha, o combinado seriam 2 jogos, mas se houver a necessidade, poderemos esticar e fazer mais uma partida. Esse poderemos esticar deve estar muito condicionado aos resultados, Maílson, porque o Sport já começou tropeçando. Começou empatando contra o Jaguar, e aí a história se repete dos anos anteriores, que o Leão botou o Sub-20 para jogar no Campeonato Pernambucano, e aí depois dos tropeços das primeiras rodadas, coloca o principal para poder salvar aí o campeonato nas pontuações. Com César Lucena, o ano passado foi a mesma coisa, né? O Sport não conseguiu vencer os 3 jogos, e aí foi para cima como profissional, acabou sagrando-se campeão diante do Retrô. Mas agora, o Sport não oficializou. Agora, se observarmos, o time do Roger Silva, que inclusive perdeu o jogo treino no último sábado pela manhã para o Botafogo da Paraíba por 3-0, esse time não está completo, Maílson. O Sport só tem 3 contratações até agora, já contando com o Davi Gabriel. Então, é preciso ter um pouco de paciência, porque ou o Sport vai improvisar, como já anunciou que pode improvisar ali o Zé Gabriel, que é volante como zagueiro, ou utilizar parte da base para poder compor o elenco, porque não tem aí um elenco completo do time profissional, tá? Desde que o Roger chegou. Agora, uma sugestão, se tiver que utilizar alguém da base que está iniciando o Campeonato Pernambucano, ou, por exemplo, que jogou no sábado, pode puxar de olho fechado Mikael. Este jogador é muito esforçado, garoto que é da base do esporte, mas um garoto que é aguerrido, pinta de profissional, não se intimidou, não pesou a camisa, jogou muita bola o Mikael no último sábado no empate em 2-2 com o Jaguar. E o balanço que o treinador faz sobre esse duelo do esporte, né? O treinador da base rubro-negra, a estreia da garotada, enfim. O Alexandre Oliveira, né? Fez um balanço aí na entrevista coletiva do que ele achou em relação à estreia do esporte, né? Falou muito dos valores da base, mas disse que realmente o acerto seriam para 2 jogos. Se assim for cumprido, o último jogo é contra o Retrô, que é nesta quarta-feira. Só para não passar em branco, o filme Agente Secreto, que foi vencedor de 2 prêmios no Globo de Ouro, o filme traz alusão aos clubes da capital pernambucana, também faz alusão ao Esporte Clube do Recife. Então o esporte é citado no filme, agora conhecido internacionalmente como o melhor filme de língua não inglesa, e também pelo melhor ator Wagner Moura. Esporte Retrô, na quarta-feira, 9h30 da noite, com a arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado pelo Humberto Martins Dias Silva. O Danilo Maciel Pedrosa é o assistente número 2 e o quarto árbitro Lucas Silva do Nascimento, tá? Esse jogo está confirmado, quarta-feira, segunda rodada para o esporte no Campeonato Pernambucano de Futebol. Mas me permita só abrir uma polêmica, Vibrante. Sim, Afe Maria. Porque na quarta rodada, amigo, nós temos Vitória e Maguari. O Vitória manda seus jogos para a Arena de Pernambuco. Esta partida está marcada para as 6 da tarde, local a definir pela Federação Pernambucana de Futebol. Porém, neste mesmo dia, às 9h30 da noite, nós teremos Retrô e Santa Cruz. É um jogo também da TV Globo, com transmissão já confirmada. Aí a questão é, 2 jogos no mesmo dia na Arena de Pernambuco? O gramado vai aguentar? Meu irmão. Pois é, esse é o dilema da federação em relação à quarta rodada. Vamos para a 7ª rodada, tá, torcedor? Que inclusive interessa ao esporte. 7ª rodada, todos os jogos devem ser realizados no mesmo dia e no mesmo horário. É a última rodada da primeira fase, correto? Correto. Nós temos Esporte e Santa Cruz na Ilha do Retiro, 4h30 da tarde, com torcida única do esporte, tá? Que o esporte quer torcida no Clássico do domingo, eu explico já já. Porém, neste mesmo dia, nós teremos Vitória e Náutico no Arthur Tavares, tem Jaguar e Maguari nos Aflitos. O problema é que o Arthur Tavares não tem condições de receber o jogo nesse horário,
porque tem problemas de iluminação. Aí o que é que vai acontecer? Possivelmente, esse jogo Vitória e Náutico terá que ser realizado em outro local. Mas que local? Se os estádios recebem os jogos no mesmo dia, no mesmo horário. Só vai sobrar aí o Arruda de portões fechados. Mas isso é um assunto para a 7ª rodada. Daqui para lá a gente trazer mais detalhes para o torcedor. Mas já é, inclusive eu perguntei ao próprio presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, disse, presidente, como é que o senhor vai resolver essa equação aí desse jogo do Náutico, na última rodada? Aí ele disse, eu coloquei o estádio porque eu tinha a obrigação de colocar na tabela, mas vamos rever isso aí nas próximas semanas. Ou seja, esse jogo não deve acontecer lá onde está previsto na tabela, né? Porque não há condições de receber a partida de futebol por conta de iluminação lá no estádio Arthur Tavares de Melo. É o jogo Vitória e Náutico. Bom, voltando a falar sobre o esporte, esse jogo de quarta-feira, que está confirmado para as 9h30 da noite, esse jogo ainda é com o sub-20, tá? O técnico Alexandre Oliveira, ele foi questionado na coletiva após o empate contra o Jaguar, qual era o acordo. Se na terceira rodada, que é o clássico, o sub-20 ainda colocaria o time, ou se o acordo era colocar os 2 jogos e na terceira rodada, que é o clássico, o Roger Silva assumir. O Alexandre foi bem honesto em dizer que o acordo que foi feito inicialmente eram de 2 jogos. Subentende-se o jogo do Retrô também. E eu ainda questionei, fui além na pergunta. Eu digo, mas se depender dos resultados, isso pode mudar? Porque vai que o sub-20 descole. Mas a previsão inicialmente é que no clássico, realmente o Roger Silva faça a sua estreia e comande o time do esporte no jogo contra o Náutico. O Alexandre Oliveira vai comandar o time diante do Retrô nesta quarta, 9h30 da noite. Inclusive, ele foi bem estratégico. Na primeira resposta dele na coletiva, ele já conclamou o torcedor, né, a comparecer. E o esporte, inclusive, vai fazer promoção de gratuidade de ingressos, inclusive para alguns setores, e a gente já traz aqui a informação para que o torcedor se familiarize. O Esporte Clube do Recife vai ter ingressos gratuitos para mulheres e crianças na Ilha do Retiro, diante do Retrô. Mulheres entram de graça, crianças até 7 anos e 11 meses vão ter o acesso gratuito para o setor de arquibancada frontal. E aí os diversos setores do estádio, aí as crianças também nessa idade, nessa faixa etária, também não vão pagar. Agora, mulher, para entrar de graça, arquibancada frontal, aí vê o jogo num bom posicionamento, Sport Retrô, quarta-feira. E aí as vendas para esse jogo, no check-in, já estão com o check-in aberto, né? O torcedor que quiser garantir a sua reserva através dos sites, que o torcedor já está familiarizado por onde comprar, né? Já pode garantir o seu ingresso, fazer a sua reserva, tá bom? Quem é o novo lateral esquerdo que o Sport contratou? O Sport está trazendo, está tentando trazer um caminhão de jogador, né? Mas anunciou o Davi Gabriel, lateral esquerdo, estava no Criciúma. Ele é um conhecido do Ítalo Rodrigues, né? O Ítalo estava lá, juntamente com os demais membros do staff do Sport. Então, é um jogador conhecido do Ítalo Rodrigues. Foi oficializada essa contratação nesta segunda-feira. O Davi Gabriel chega com um contrato até o final do ano. Ele estava no Criciúma, mas ele só atuou em um único jogo pelo time B do Criciúma na Copa Santa Catarina. Isso pelo Tigre. Antes de chegar no Criciúma, ele passou, no ano passado, pelo América de Natal. Aí ele teve mais minutagem. Ele rodou lá 35 jogos, fez um gol e teve 6 assistências. Ele também acumula aí passagens pelo Audax do Rio, Grêmio Osasco, 13 de Campina Grande, o Atlético da Paraíba, o Oeste, o Anápolis e o São Bernardo. É a terceira contratação do Sport, tá? O Sport quer trazer muitos jogadores, mas oficialmente só 3. O primeiro foi o Marlon Douglas, já foi apresentado, o atacante. O segundo foi o volante Zé Gabriel, que vai atuar como zagueiro.
devido à necessidade, e agora o lateral esquerdo, o Davi Gabriel. Aí o torcedor vai me perguntar, tá, mas e o meio-campista Max, que foi emprestado pelo Cuiabá? Está sendo aguardado, a chegada era prevista para hoje, inclusive. Não é ainda algo oficial do Sport, mas é uma informação de bastidor que o meio-campista Max foi emprestado do Cuiabá para o Sport, será a 4ª contratação quando ele foi efetivado. E o outro detalhe é o goleiro House, né? O goleiro House já está no CT, já está treinando, mas ainda não foi oficializado. E aí a gente já encerra aqui dizendo que o Sport solicitou à Federação Pernambucana de Futebol presença da torcida do Sport no jogo contra o Náutico domingo nos Aflitos. Porém, o arbitral já foi assinado pelos representantes dos clubes e a federação foi bem clara. O documento já foi assinado pelos representantes das equipes. Clássico na Ilha e nos Aflitos, torcida única. Clássico com 2 torcidas somente na Arena de Pernambuco. É o que vai acontecer com Santa e Náutico. Esse clássico teremos 2 torcidas, mas na Ilha e nos Aflitos, torcida única.